Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora conversar um pouquinho sobre a partida entre Vasco da Gama 1 e Operário 1. Partida que foi para os pênaltis, e aí sim nos pênaltis a equipe carioca, o Cruz Maltino, conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, certo? Vitória muito importante do Vasco nos pênaltis, né? No tempo normal, empate, mas vitória muito importante porque, como todos nós sabemos, classificar na Copa do Brasil, ir adiante na competição, ajuda muito a equipe, seja devido à Copa do Brasil ser uma competição com uma grandeza muito grande, ou também pelo valor monetário que a cada fase que você avança da competição, você acaba recebendo para os seus cofres, certo? Sendo assim, o Vasco foi a primeira equipe que conseguiu essa classificação para a próxima fase da competição, né? Logo depois do jogo do Vasco, também tivemos a classificação do Atlético Paranaense, que eliminou o Brusque, e nesse momento estamos tendo Náutico e São Paulo. No momento que eu comecei a gravar, o São Paulo acabou de fazer o primeiro gol, sendo assim está 3-1 no agregado para o Tricolor, e Grêmio e CSA. O primeiro jogo foi 3-2 para o CSA, e hoje o jogo é lá em Porto Alegre, certo? Mas bora falar sobre esse jogo que é o importante, que é Vasco da Gama 1, Operário também 1, ok? O que nós podemos falar sobre o primeiro tempo é que é um Vasco de Fernando Diniz, certo? Se eu mexer um pouco menos no meu pescoço é porque eu estou com um torcicolo que vem melhorando, mas ontem ele estava muito ruim, hoje durante o dia ele foi melhorando, mas ainda estou longe de estar 100%, certo? O que nós podemos acabar falando é que é um Vasco que você já percebe o DNA de Fernando Diniz. Creio que algumas coisas com o tempo, com os jogos, irão mudar. Qual é uma dessas coisas? O Tietê é um jogador que ajuda o Vasco ofensivamente, muitas vezes pela direita, que é o lado do Ryan. Porém, isso faz com que o jogador que faça o papel de terceiro zagueiro para iniciar a saída de jogo seja o Hugo Moura. Eu creio que com o Tietê, o Vasco teria uma saída de jogo melhor do que com o Hugo Moura. Mas nisso você já percebe o DNA do Diniz. Ele recua um volante a ponto de virar um terceiro zagueiro, e é esse terceiro zagueiro, né, que no caso é um volante, que irá começar a organização de todas as jogadas do Vasco. Sendo assim, o Vasco joga com os dois zagueiros e o Hugo Moura no meio deles. Outra coisa que a gente tem que falar sobre o Vasco, que o Vasco também fez na partida contra o Fortaleza, é o Vasco começou o jogo pressionando a saída de bola do Operário. Contra o Fortaleza, isso foi mudando durante o jogo, porque o Vasco permitia espaços. O Vasco permitia lançamento nas costas dos seus jogadores quando eles não conseguiam recuperar a bola do Fortaleza. Hoje, contra o Operário, o Vasco começou o jogo da mesma forma, pressionando a equipe do Operário, buscando recuperar a bola. Outro ponto que o Vasco faz em todas as partidas, porém contra o Fortaleza, usava muito das pontas, que é o que eu irei falar, porém não sempre cruzava. Hoje, senti uma mudança muito grande. E uma mudança que não me agradou tanto, né? Contra o Fortaleza, o Ryan pegava muita bola, muitas vezes partia para jogada individual, óbvio que muitas vezes pecava na finalização, mas em outros momentos conseguia gerar perigo. Mesma coisa para o Nuno Moreira e mesma coisa para o Coutinho, que apesar de ser um meio armador, ele cai muito mais para a esquerda, né, buscando cortar para o pé direito. Porém, no jogo de hoje, o Vasco estava cruzando muito, e é o que eu falo. É incompreensível, né? É compreensível porque você acaba tendo o Veguete, que é um dos melhores cabeceadores do Brasil, se não for o melhor. Na minha visão, é o melhor. O Operário atacando também bastante pelas pontas no primeiro tempo, mas pela esquerda, né? E esse ataque do Vasco, esse ataque do Operário pela esquerda foi acontecendo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os ataques do Operário e algo que eu vou falar mal do Vasco, que contra o Fortaleza para mim foi o grande ponto vital da equipe, só que hoje acabou pecando. O primeiro tempo de poucas chances e o Vasco acaba saindo na frente no primeiro tempo, gol do Ryan, um gol por erros individuais. Bobeada da zaga do Operário, o Ryan recupera, Ryan finaliza e o goleiro do Operário vai mal. Dois erros individuais do Operário que custaram o primeiro gol sofrido da equipe no jogo. Após isso, o Operário foi conseguindo achar espaços e é nisso que eu quero falar sobre toda a tônica do segundo tempo, na minha humilde visão. Um segundo tempo onde o Vasco não foi bem, um segundo tempo onde o Operário também não foi aquela equipe, mas o Operário conseguia em alguns momentos criar chances. Por quê? Se contra o Fortaleza eu disse que um dos grandes pilares do Vasco no jogo foi a concentração e o foco,
Hoje, pra mim, foi totalmente o contrário. O Vasco parecia uma equipe muito desfocada, uma equipe com zero concentração em muitos momentos, uma equipe que sofria na bola aérea em alguns aspectos, coisa que contra o Fortaleza sofreu muito pouco. A equipe sofria nas laterais, o Paulo Henrique não fez um jogo bom, o Piton ofensivamente ajuda muito, a gente conseguia ver o Piton cruzando, a gente conseguia ver o Piton chutando com a direita, cortando pro meio, porém defensivamente mal, ok, que não é a característica do Piton ser esse belíssimo jogador defensivamente, mas ele estava mal defensivo e ele estava pecando em muitos momentos de concentração, onde o jogador precisa estar focado e ele não estava indo tão bem. O Vasco ia perdendo o meio defensivo, e o Vasco vinha sofrendo nesse aspecto. Nas questões de contra-ataque, o Vasco não conseguia ser efetivo, ok? Era uma grande dificuldade para o Vasco conseguir criar chances, conseguir criar perigo para a equipe do Operário no segundo tempo. Ainda assim, o Vasco vinha para o final do jogo com o placar. O Vasco estava com 1 a 0 na ida, 1 a 1. Sendo assim, a equipe carioca estava avançando para a próxima fase da Copa do Brasil, até que, numa jogada onde a bola sai da direita e vai para a esquerda no lançamento, onde o Lloyd poderia ter acompanhado melhor o jogador que faz o lançamento, e aí a gente vai falar sobre o Lloyd. É um personagem, né? Só que eu acho que ele ainda precisa entender o que é o futebol aqui e o que é uma cobrança de uma torcida como a torcida do Vasco. A gente tem que falar, a torcida do Vasco é uma torcida que cobra, é um time de torcida, e pra mim não entra um técnico buscar dar orientação para seu jogador. Após isso ele chuta uma belíssima finalização, o goleiro faz a defesa e ele começa a fazer assim, né, pro seu treinador, pro seu técnico, em muitos momentos pecando defensivamente, não voltando para ajudar o time na marcação. Então sim, ele precisa entender e ele precisa perder esse personagem, né? Não é assim que você irá conseguir criar a sua boa imagem num time fazendo esse personagem. Porém, acontece esse lançamento da direita, vindo para a esquerda, a bola chega no jogador da esquerda, ali da equipe do Operário, que eu irei falar o nome agora, né? A bola chega no Cristiano, jogador esse que já teve passagens pelo Fluminense, né? Antes jogava no futebol do Chipre. No momento onde o Paulo Henrique poderia ter acompanhado melhor, o Cristiano cruza no meio da área pro Ademilson, jogador esse que teve passagem pelo São Paulo, né? Base do São Paulo, e o Ademilson ganha de cabeça do Piton. E aí a gente fala o que eu disse das desatenções. O Lloyd não acompanhando, o Paulo Henrique mal, o Piton mal. Desatenção dos jogadores. Os jogadores não estavam atentos. Não sei se achavam que já estava ganho o jogo, porque essa desatenção do Vasco acontecia desde o começo do jogo, mas aconteceu muito mais depois que o Vasco abriu o placar. A partida vai para os pênaltis após o gol do Ademilson. O gol esse sai no finalzinho do jogo, 1 a 1. Jogo nos pênaltis, e aí cresce a estrela de Léo Jardim, que é um goleiraço, né? Muito importante, tem um lance no primeiro tempo no chute do Fran Sérgio, jogador esse ex-Braga, ex-Coritiba, que o Léo Jardim faz uma defesa absurda, senão o jogo já iria pro intervalo com 1 a 1, e um jogaço do Léo Jardim, né? Decisivo nos pênaltis, 3 pênaltis decisivos, pênalti esse, né? Segundo defendido, no momento que o Operário, se marcasse, iria eliminar o Vasco. E, se eu disse desse grande personagem Lloyd, o que aconteceu no final da disputa de pênaltis foi: Lloyd bate, faz o gol, Léo Jardim defende o pênalti de Alan e a equipe do Vasco eliminou o Operário do Paraná pela Copa do Brasil. O Vasco tem algumas coisas que pode tirar, mas o Vasco ainda precisa evoluir, né? Ter uma curva de evolução muito grande. O jogo contra o Fortaleza foi um jogo muito bom do Vasco, um jogo onde a equipe conseguiu usar as pontas, um jogo onde a gente teve um Coutinho muito criativo e um jogo onde a equipe estava muito atenta, não sofreu em muitos momentos, porque o Diniz, junto com os jogadores, soube entender quando tinha que fazer pressão, quando tinha que dar uma recuada, quando a pressão não estava sendo efetiva. Já no jogo de hoje, foi um Vasco menos atento, um Vasco mais desatento no jogo, né? Menos focado, que no final podia ter custado a classificação para a equipe carioca. Porém, no final, é um Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e o Operário dá adeus à competição, sabendo que ficou por um triz de estar na próxima fase, certo? Esse foi o vídeo sobre Vasco 1, Operário 1. Estava planejando fazer o vídeo sobre Náutico e Vasco, porém o jogo já está com 15 minutos, agora que estou acabando de gravar, ou seja, não irá dar para fazer o vídeo, né? Amanhã, quarta-feira, teremos vídeo da Europa League, final da Europa League, e também à noite eu irei assistir o jogo do Corinthians e irei fazer vídeo, certo? Isso
É isso que eu tenho pra falar sobre Vasco da Gama 1, Operário 1, certo? Estejam aqui no próximo vídeo. Como eu sempre falo, verifique se você está inscrito no canal no YouTube, se você está seguindo o perfil no TikTok, dê um joinha no YouTube, um coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas ajudam demais, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, que eu já falei o cronograma, e é isso, valeu!